Olá, amigos, tudo bem? Bem, estamos de volta aqui para darmos continuidade à nossa leitura e estudo do livro dos Espíritos. Estamos agora na pergunta 693. Estamos no livro terceiro, no capítulo 4, conforme está lá em cima. Ok? E quando o capítulo é um pouco longo, eu divido por partes. Tanto é que vocês estão vendo escrito ali a caneta em vermelho, segunda parte. Então, anteriormente, nós havíamos parado aqui, nessa pergunta 692, e iríamos dar, estamos dando continuidade agora a essa parte aqui, obstáculos da reprodução, ok? Então, nós já tínhamos até falado um pouco sobre esse assunto aqui. Bem, aqui estão chegando pela primeira vez, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela presença de vocês. Espero que gostem, ao ponto de se inscreverem e dar o like de joinha. Eu faço a leitura e estudo. Por que eu falo estudo? Porque alguns pontos eu dou minhas opiniões, ok? Não quero dizer com isso que as minhas opiniões são sempre corretas, mas aquilo tem coisas que eu concordo e discordo, ok? Nessa parte aqui, vamos lá. Essa pergunta aqui, eu comecei a falar um pouco sobre isso, mas vamos lá. Pergunta 693. As leis e os costumes humanos, que têm por objetivo ocasionar obstáculos à reprodução, são contrários à lei natural? Quer dizer, o que são os obstáculos, né? São os preservativos, as pílulas anticoncepcionais, né? Isso vai impedir a reprodução, claro. Ele está perguntando se são contrários à lei natural. Resposta: tudo que entrava macho da natureza é contrário à lei geral, ok? Mas aqui foi falado e dito em 1860. Então, o ser humano, nós seres humanos, damos mais preferência ao quê? Aos prazeres. Então as pessoas querem ter o prazer do sexo sem ter a, vamos botar assim, a obrigação de ser pai e mãe. Deu para entender? Então é mais ou menos por isso que os seres humanos estão nessa batida, procurando a satisfação, o prazer, né? Sem nos preocuparmos, né, com a procriação. Tem uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui para vocês. A minha opinião sobre tudo isso aí, sobre fazer o sexo, que as religiões pintaram que fazer o sexo antes de casar é um pecado. Bem, cada um entenda do jeito que quiser, e etc. Agora, o que é um crime mesmo é praticar o aborto. Isso aí é um assassinato. Você mata um ser que não tem defesa alguma. Ok? Isso é um fato. E para aqueles que não sabem, saibam que o espírito é ligado ao corpo no momento que o espermatozoide penetra no óvulo. Desde esse momento, o espírito já está ligado àquela primeira célula. Ok? Então, a partir daí, meus amigos, qualquer aborto já se trata de um crime, de um assassinato. Ok? Agora, a questão de transar antes de casar, ter o prazer antes de casar, isso é outro assunto. Mas eu quero falar para vocês que eu não comentei no vídeo anterior a esse, sobre você ter relações sexuais com uma pessoa. Nós, na ignorância que temos, desconhecemos muitas coisas que ocorrem. Claro, falta de conhecimento. Mas, veja bem, quando você transa com alguém tem esse comportamento, né? O ato sexual em si, não é só o prazer que você tem ali, não é só isso que acontece conosco, não. A nossa energia, né?
a energia do casal, ou seja, a nossa energia com aquelas pessoas que nós transamos, elas se confundem e se misturam. Ou seja, eu acabo absorvendo um pouco da energia daquela pessoa e ela acaba absorvendo um pouquinho da minha energia. Ok? Então, isso é uma coisa muito importante para se saber. Por quê? Presta bem atenção no que eu vou dizer para vocês. Se você, o homem, né? A mulher também faz, mas o homem faz muito mais do que isso. Vai procurar o prazer, né? Apenas para satisfação sexual e vai no prostíbulo, né? No nome que se dá, né? Na zona, na casa de massagem, será o nome que queira dar, onde se encontram essas mulheres que vendem o corpo, né? Que tipo de energia a pessoa vai encontrar lá dentro e com que energia ela irá sair? Vocês estão entendendo? Então você está, sem saber, claro, muitas pessoas não sabem disso, está se matando aos poucos, absorvendo aquelas energias negativas, claro. Se a mulher deita com vários homens numa noite, né, ela vai assimilar vários tipos de energia diferentes. Ela está com a energia dela toda alterada, toda misturada, e vai passar parte para você. Vai passar parte para todos aqueles que estão ali com ela transando. Então vai gerar doenças, vai gerar uma série de consequências que o tempo vai te mostrar. Vai mostrar para essas pessoas o erro que elas estão cometendo. Então, por isso que é muito importante o homem e a mulher, para chegarem nesse momento do ato sexual, terem antes disso tudo esse conhecimento, coisa que quase ninguém tem esse conhecimento. Tá? Tanto o homem quanto a mulher, tanto o rapaz quanto a moça, né? Na sua idade ali começa a ter sexo, não tem esse conhecimento. Por isso que eu falei no áudio anterior, no vídeo anterior, que precisamos debater muito sobre o assunto e esclarecer. Porque aí se a pessoa, ainda com todo o conhecimento, com todo o esclarecimento, né, se deixar levar, né, pelo prazer e frequentar esses ambientes e se deitar com qualquer parceiro, meu amigo, já está sabendo da sua consequência. Então não está entrando nessa sem ter conhecimento de causa, né? Por isso que eu acho também muito importante os pais conversarem com seus filhos a respeito disso. Quando chegar naquela idade ali que você já vê que está despertando a parte sexual deles, conversar com eles a importância disso, da responsabilidade que é ter um filho, né? Porque eles têm que saber da responsabilidade que eles terão, que sustentar aquela criança vai prejudicar o estudo deles, certo? Etc e tal, tá? Então, o mais importante, meus amigos, é sabermos que há nossas energias, nós trocamos energia com o nosso parceiro quando, né, estão praticando o sexo. Então, por isso que é muito importante que a gente não fique transando com todo mundo, com qualquer pessoa, toda hora. Que a gente está cometendo o quê? Um desequilíbrio no nosso campo energético, sensorial, né? É isso aí. Então vamos lá. Ele perguntou e falou que tudo que entrava está contra a lei é contra a lei natural, certo? Aí ele pergunta novamente. Entretanto, há espécies de seres vivos, animais e plantas, cuja reprodução indefinida seria nociva a outras espécies. E o próprio homem seria logo a vítima. Comete ele um ato repreensível, detendo essa reprodução? Aí claro que não, né, gente? Depende do tipo que você fala. Deus deu ao homem, sobre todos os seres vivos, um poder que deve usar para o bem, tá vendo? Mas não abusar. Ele pode regrar a reprodução segundo as necessidades, mas não deve entravá-la sem necessidade. Vocês estão vendo essa coisa como é importante? Se eu não me engano, é na China, né? Que foi proibido ter mais de um filho, e etc e tal. Aí não havia uma necessidade de proibir, porque estava havendo uma superpopulação e aquele país não estava dando condições, né, de habitar, das pessoas viverem, sobreviverem, devido ao excesso de pessoas. Pois bem, então o homem tem que regrar isso.
Conforme ele fala aqui, regrar a reprodução segundo as necessidades. Mas não devem travá-la. Quer dizer, eles não entravaram, só que limitaram o número de filhos. Agora estão voltando, parece que pode ter 2 filhos ou mais, sei lá. E ele continua aqui falando. A ação inteligente do homem é um contrapeso estabelecido por Deus para restabelecer o equilíbrio entre as forças da natureza. E é isso, ainda que o distingue dos animais, porque o faz com conhecimento de causa. Tá vendo? Mas os próprios animais também concorrem para esse equilíbrio, porque o instinto de destruição que Deus lhe foi dado faz com que, provendo sua própria conservação, eles detenham o desenvolvimento excessivo e talvez perigoso de espécies animais e vegetais de que se nutrem. Então o que acontece aqui? Então, no reino animal também, os animais não comem outros animais, impedindo que cresça haja uma população muito grande daquele tipo de animal. Vocês veem que onde o homem, em algumas vezes, tentou se meter, né, nesse caso da reprodução, etc., criou alguns problemas. Tem alguns locais, né, do nosso planeta que o homem levou uma espécie de animal, né, sem pensar sobre isso, sobre o que estava causando, e esses animais, por não terem predadores, cresceram numa rapidez tão grande que está causando problema, principalmente na agricultura. É o caso dos javalis, né? E tantos outros animais. Vocês estão entendendo? Porque tiraram o javali do habitat natural dele, onde ele tinha o quê? Tinha os animais que eram predadores deles. Então esses predadores mantinham aquele equilíbrio. Uma vez que eles foram colocados num ambiente onde não haja predador, certo? Ele vai crescer uma população esmagadora. Agora estão matando os javalis. Estão caçando e tentando matar. Mas quem causou esse desequilíbrio foi o próprio homem. E ele pergunta aqui, o que pensar dos usos que tem por efeito deter a reprodução, tendo em vista satisfazer a sensualidade? Agora ele já está sendo direto aqui contra as pílulas anticoncepcional, certo? E a camisinha de Vênus. Aí ele vai falar aquilo que eu já comentei praticamente ali atrás, né? Isso prova a predominância do corpo sobre a alma e quanto o homem está materializado. Agora você vê como uma coisa estranha. Nós seres humanos aqui, porque ser humano, quando eu falo aqui da Terra, eu entendo como ser humano todo ser que tem o entendimento do seu eu e a condição de poder fazer escolhas. Então, esse ser para mim é um ser humano. Habite o planeta que habite, tem a forma que tenha. Ok? Mas vamos voltar ao que eu falei, quando eu falo ser humano da Terra. Por isso que eu falo da Terra, porque para mim todos são seres humanos. Sobre as condições que eu falei antes. Mas, enfim, é interessante porque o ser humano ele tem o prazer, esse clímax, vamos falar a palavra, quando chega no clímax, a gente chama, a pessoa gozou, né? Vamos falar a palavra que vulgar, para que possamos entender. Tanto o homem quanto a mulher pode ter esse clima sozinho se masturbando, não é verdade? Sem precisar do parceiro. Não é isso? Então, fica complicado, porque se o homem, né, se o homem e a mulher só tivesse esse clímax, esse gozo, no momento que os dois, né, tivessem o ato sexual, sendo impossível dele se satisfazer sozinho, aí seria um pouco mais fácil de lidar com essa sensualidade. Vocês estão entendendo a complicação que é? Aí tanto o homem quanto a mulher se masturba sozinho. Tá bom. Aí ele vai, tanto o homem quanto a mulher, ver que é bom também fazer com o outro. Certo? Então, minha gente, acaba se entregando, né, a essa sensualidade sem equilíbrio algum. É complicado falar sobre isso, não é muito complicado? Lógico que é. Então,
a nossa predominância é lógico. A gente está aqui, não quer usar, a gente quer usar tudo que não seja de agrado. Por exemplo, tem gente que gosta de comer demais, beber demais, usar drogas demais, tudo isso. Ter os prazeres, né, do luxo, do conforto e exagero, enquanto outros passam fome e miséria. Então, a predominância da matéria sobre nós de espírito é muito grande, a gente se deixa levar. Esse que é o problema. Vocês entenderam? Então isso demonstra. Agora, como será no futuro? Porque se nós, os seres humanos poderiam ser hermafroditas, ter a condição de ter os dois aparelhos, né, reprodutivos dentro da gente, não existem animais assim? Se autorreproduzem sem a necessidade de parceiro? Poderia. Será que existe planeta com uma vida desse tipo? Eu acredito que sim, não vejo problema algum. Eu não vejo problema algum. Mas aqui, né, não, tem dois sexos. Agora o homem não precisa da mulher para se masturbar, nem a mulher precisa do homem. Essa aqui é a verdade. A gente tem uma atração, né, sobre o outro ser humano, ou às vezes até do mesmo sexo, né? Enfim, é uma atração muito estranha que, sinceramente, é difícil de se explicar e de se entender. Todos esses caras, cientistas que estudam sobre isso, sobre a mente humana, nenhum deles chegaram a uma conclusão comum. Cada um tem uma ideia diferente do outro. Essa que é a verdade. Porque estudam o corpo, mas não estudam o espírito. Mas vamos ao que interessa agora, ok? Vamos falar agora sobre o casamento e celibato. Pergunta 695. O casamento, quer dizer, a união permanente de dois seres, é contrário à lei natural? Resposta. É um progresso na marcha da humanidade. Por que um progresso? Porque, claro, há muitos e muitos e muitos anos atrás, não existia esse compromisso. Né? Lá no início da nossa humanidade, quando nós tivemos as nossas primeiras vidas, é transar, gozar e pronto. Não tinha esse negócio de união, de ficar um com o outro para sempre. Não, transava aqui, transava lá, transava colar. Quantos jovens são assim na atualidade? Né? Não estou falando de homens só, não, as garotas também. Né? Então, na juventude não é assim, meio que irresponsável, na visão da sociedade, mas não chega um momento que tanto o homem quanto a mulher acha, dá um basta e fala, peraí, não, agora eu quero constituir uma família, eu quero ter um lar, eu quero viver, né, uma coisa única, uma coisa mais sólida, uma coisa mais correta. Aí se casa para constituir uma família. Então é um progresso, mesmo para quem da atualidade, quando eles decidem parar com a farra, né? Vamos botar assim que seja. Vamos lá, pergunta 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento na sociedade humana? Seria andar para trás, né? Retorno, tá ali, retorno à vida animal, claro. Só que isso é impossível, né? Mas qual seria voltar para a vida animal? Transar, transar e que se dane o resto. Vamos lá. E ele continua respondendo. A união livre e fortuita dos sexos é um estado natural, tá? A união livre. O casamento é um dos primeiros atos de progresso das sociedades humanas, porque ele estabelece a solidariedade fraternal e se encontra entre todos os povos, ainda que em condições diversas. A abolição do casamento seria o retorno à infância da humanidade. Eu colocaria o homem abaixo mesmo de certos animais, que lhe dão exemplo de união constantes. Porque tem alguns animais que casam somente uma vez, não é verdade? Então, gente, o casamento, como ele fala aqui, a abolição do casamento seria o retorno à infância, lógico. Isso é impossível. Mas o casamento, a união estável, isso tudo é um progresso. Porque entre um casal, né, começa a se relacionar, quando há um problema, né, entre esse casal, um fica viúvo, né, ou existe uma separação, né, se divorciam,
existem certos compromissos, né? Um não pode deixar o outro largado, né? Assim, sem qualquer tipo de proteção, desde que o outro possa, né, restabelecer, ou seja, ajudar o mínimo possível, claro, o seu ex-cônjuge. Isso é da lei humana, é um grande progresso. Pergunta 697. A indissolubilidade absoluta do casamento, quer dizer, o divórcio, né? Está na lei natural ou somente na lei humana? Porque antigamente, olha bem, hoje não. Hoje já o divórcio é natural. Mas naquela época era proibido o divórcio, ó, a indissolubilidade absoluta do casamento, quer dizer, separação. Está na lei, era naquela época. Hoje não, certo? Hoje não. Mas naquela época era. Ninguém podia, nem existia essa palavra de divórcio, não podia separar, não. Casou, casou, danou. Tinha que morrer, viver junto até morrer. Vamos lá. É uma lei humana muito contrária à lei natural, que é até o contrário, tá vendo? Esse negócio de casar e não separar, até muito contrário à lei natural. Mas os homens podem mudar suas leis. Suas da natureza são imutáveis. Embora existisse essa lei naquela época, ele já falava, o homem pode mudar essa lei. Qual o problema? Se não está dando certo, por que não separar? Lógico, né? 698. Pergunta. O celibato voluntário é um estado de perfeição meritório aos olhos de Deus? Bem, vamos ver a resposta? Eu acho que não. Já começou aqui. Não. E os que vivem assim por egoísmo desagradam a Deus e enganam a todo mundo. Por quê? O celibato voluntário, certo? O cara se dedica, eu não quero casar, vou me dedicar só a Deus e coisa e tal. Aí ele está falando, se isso é meritório? Claro que não, né? Porque todo mundo, Jesus falou, crescei-vos e multiplicai-vos. Não é verdade? Mas tem alguns pareceres aqui que ele vai falar ali, em tal caso, existem casos e casos. Vamos ver então? Pergunta 699. O celibato não é da parte de certas pessoas um sacrifício com o objetivo de se devotar mais inteiramente ao serviço da humanidade? Isso é bem diferente. Tá vendo aí que nem em todo caso celibato? Aí é diferente. O cara está abrindo mão de uma coisa para ajudar o seu semelhante. Aí é diferente. Eu disse por egoísmo. Tá vendo aí? Realmente ele falou por egoísmo. Todo sacrifício pessoal é meritório, claro, quando é para o bem. Quanto maior o sacrifício, maior o mérito. Certo? E ele fala aqui, vamos lá, dando complemento à sua informação. Deus não pode se contradizer, nem achar mal o que fez. Não pode ver mérito na violação de sua lei. Mas se o celibato por si mesmo não é um estado meritório, o mesmo não ocorre quando constitui, tá vendo? Pela renúncia às alegrias da família, um sacrifício feito em proveito da humanidade. Aí é diferente. Todo sacrifício pessoal com o objetivo do bem e sem dissimulação do egoísmo, eleva o homem acima de sua condição material. Tá vendo aí? Então, quando o cara está fazendo isso, né, com um propósito bom, aí, minha gente, é outra coisa. Agora, o que é poligamia? É casar com várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos ver a pergunta aqui. Poligamia. Pergunta número 700. A igualdade numérica, que é mais ou menos, existe entre os sexos, é um índice de proporção segundo, o qual eles devem estar unidos? Quer dizer, o número de homens e de mulheres no mundo é mais ou menos igual. Ele vai responder aqui, sim, porque tudo tem um fim na natureza. Pergunta 701. Qual das duas? A poligamia ou a monogamia? Quer dizer, poligamia tem vários cônjuges, né? Várias esposas ou vários maridos, né? Monogamia tem uma só esposa ou um só marido. Aí vê qual das duas está mais
conforme a lei natural. Lógico que é a monogamia, né? Aí ele vai responder aqui. A poligamia é uma lei humana, cuja abolição marca um progresso social. Quer dizer, o que é abolição? Cuja, quando ela acabar, vai marcar o que? Um progresso social. O casamento, segundo o objetivo de Deus, deve ser fundado sobre a afeição dos seres que se unem. Com a poligamia, não há afeição real, mas sensualidade. Claro, o homem quer uma porrada de mulher, a mulher quer uma porrada de homem, não existe amor sincero. E ele continua aqui. Se a poligamia fosse, segundo a lei natural, ela deveria poder ser universal, o que seria materialmente possível, visto a igualdade numérica dos sexos. Quer dizer, ele está falando aqui, se fosse natural, não existiria um número igual de homens e de mulheres. Certo? Então seria impossível, claro. Imagina se o número é igual, um homem quer ter 7 mulheres, todos poderiam ter 7? Não, se o número é igual. E ele continua aqui, a poligamia deve ser considerada como um uso ou uma legislação particular, apropriada a certos meios, que tem certos países que é permitido, e que o aperfeiçoamento social faz, pouco a pouco, desaparecer. Então, até nesses países onde é permitido o homem ter várias mulheres e mulheres terem vários homens, não é só o homem ter várias mulheres, certo? A tendência é acabar com o tempo, certo? Isso é natural. Vai se acabando aos poucos. Bem, meus amigos, então vamos terminar esse capítulo aqui, porque sempre que termino um capítulo eu encerro, para depois darmos prosseguimento ao capítulo 5º, que vai falar sobre a lei de conservação. Ok? Então, meus amigos, o sexo ele é necessário para a procriação e ao mesmo tempo nos dá prazer. Esse que é o problema. Esse prazer, sabe, é que é complicado, porque o ser humano, alguns descobrem o sexo muito jovens, outros mais tarde, né? Tanto o menino quanto a menina. Eles começam a se masturbarem sozinhos, sem a necessidade do parceiro. Aí depois descobre que tendo parceiro é melhor ainda, né? Descobre que a coisa é melhor. Enfim, então nós temos que aprender muito, falar muito, debater muito sobre esse assunto, procurar informações, certo? Para nos esclarecermos, para sabermos lidar melhor com isso, para podermos transferir essas informações para as crianças, nossos filhos, etc. e tal, com discernimento, com sabedoria. Agora, se teu filho ou tua filha ficar grávida, ou teu filho engravidar uma menina antes do tempo, embora você tenha passado todas as informações, certo? Não se alarme, não. Não fique aflitos não. Sabe por quê? Porque a vida prossegue. Você vai ter que saber lidar com a situação. Ok? Se for tua filha, geralmente quando é filha, os pais querem expulsar a menina de casa. É engraçado. Mas quando é o filho, não, né? O homem pode tudo. É o machismo, tá errado. Nem o menino, nem a menina, certo? Devem ter filhos antes do tempo previsto. No mínimo, que já tenham pelo menos uma profissão, estejam trabalhando, tenham condições de sustentar uma criança. Se eles transarem antes, que eu acho, no meu ver, eu acho que isso não tem nada a ver, não tem nada de pecado, na minha concepção, tá? Não estou falando que estou certo nem que estou errado. Mas eu acho que isso pouco importa na minha cabeça. Para a questão moral, que é pecado, que não é pecado, eu não acho que seja pecado. Porque se fosse pecado, Deus não permitiria que uma criança gozasse com 3, 4 eu não acho, mas 5, 6 anos de idade em diante, certo? E ela só ia gozar depois que tivesse condições de ser adulta, completamente adulta, de ter uma idade suficiente para sustentar, para trabalhar. Isso não acontece. Então esse prazer do gozo, coisa que começa em algumas crianças, eu não sei, cara, com que idade. Não tenho a menor ideia. Mas geralmente é 5, 6,
7, 8, 9, 6 anos em diante parece, eu não sei, não tenho a menor ideia, certo? No meu caso, isso despertou em mim, eu tinha 11 anos, parece, de idade. Mas alguns despertaram muito antes de mim, enfim. Então não despertaria nunca no ser humano esse prazer antes do tempo. Se ele desperta antes do tempo, né, dessas crianças poderem ser pais e mães, é claro que nós, como pais e responsáveis, temos que saber lidar com isso. Ensinar os nossos filhos desde cedo para eles se preocuparem com isso e não praticarem o sexo com uma idade precoce, porque vai prejudicar tanto a eles quanto até a nós mesmos com a voz, certo? Agora, se eles têm que ser instruídos para fazerem isso no tempo que eles acharem que seja pro. A escolha é deles, sabe, gente? Mas serem orientados a usar preservativo sim, para evitar inconvenientes. Eu penso assim, ok? Então fica aí aquilo que eu penso. Agora vocês, nós precisamos nos informarmos mais sobre isso para recebermos melhores orientações e fazermos melhores as nossas escolhas de instruirmos nossos filhos. Ok? Então é isso, gente. Muito obrigado pela presença de vocês. Aqui que estão chegando pela primeira vez. Não esqueçam de se inscrever, dar um like, ok? E aqueles que estão sempre nos acompanhando no nosso trabalho, muito obrigado pelo apoio e a força que vocês têm dado, né? Assim, participando aqui do nosso canal, assistindo nossos vídeos. E não, mesmo vocês que já são inscritos, não se esqueçam de dar o like toda vez que você vir aqui no canal, porque isso proporciona que o YouTube ofereça esse conteúdo ao maior número de pessoas. Isso é para vocês verem, embora sejam inscritos. Entendo que o like de vocês também é muito importante. Obrigado e até a próxima. Fiquem com Deus.